Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Primeira Igreja Batista em Itapevi, 62 anos. Estamos falando nesse mês de novembro sobre identidade. Abra sua Bíblia no Salmo 126. O tema desta manhã é o que sonhamos ser. Salmo 126. Eu vou ler duas versões deste salmo. A primeira versão diz o seguinte: o tema é consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Agora, em uma outra tradução, nós temos o seguinte: Canção de Peregrinos. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós. Por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Oremos. Pai amado, graças te damos por mais uma vez estarmos na tua casa de oração. Te rendemos graças pelo Deus bom e misericordioso que és. Te louvamos e bendizemos porque tu és tremendo nas nossas vidas. Tu tens sustentado esta igreja no decorrer dos anos. Tu tens sustentado o teu povo em todo o tempo. Graças te damos pela tua fidelidade. No nome santo de Jesus Cristo é que oramos. Amém. Falando sobre identidade nesse mês de novembro, o que sonhamos ser como igreja? Aqui o salmista, nós queremos ressaltar alguns pontos de vista dele, principalmente no versículo 4, onde vamos nos deparar um pouco mais. Quando lemos esse salmo tão fantástico, quando o povo de Deus volta do cativeiro e ele chega, no versículo 2 ele diz: como nós rimos e cantamos. Esta igreja completa 62 anos. Eu queria que você parasse e refletisse um pouquinho, desde o primeiro dia que você passou a fazer parte dela. Nosso país tem 518 anos. Esta igreja tem 62. O que você sonha ser como igreja, a partir do instante em que você faz parte dela? O povo de Israel diz aqui, eles riram muito e cantaram. Você pode olhar para trás no decorrer da história. Eu não sei quantos anos você tem aqui, uns têm 10 anos, uns têm 20, outros têm 15 anos. Eu tenho 30 anos aqui. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Você tem, para mim, faltam dedos para contar. Quão grandes coisas Deus tem feito. E quando pensamos como igreja, nós vamos pensar um pouquinho como nós éramos no início de tudo. Eu procurei uma foto do templo antigo, mas não encontrei. Procurei, não estava na internet. Eu sei que alguns membros antigos, eu encontrei só da rua Joaquim Nunes, como era em 1956. Era assim a rua Joaquim Nunes, a rua da igreja. Éramos assim. Tem a igreja São Judas, lá no topo. Eu queria uma foto do templo antigo, mas não tinha. Mas era assim Itapevi, no começo de tudo, né? Lá, quando a gente ainda pertencia à Cotia, nós éramos assim. E como hoje Itapevi, com mais de 200 mil habitantes, como essa cidade cresceu, e a igreja está inserida na cidade.
E o tempo foi passando. Como eu falei há uns domingos atrás, a cidade ela cresceu muito, muitas pessoas de fora, muitas pessoas de outros estados, até de outros países, e a igreja está aqui, há 62 anos, nesta rua, fazendo história. Éramos assim, hoje, como nós somos fisicamente. A igreja cresceu, e inserida nesta igreja a Escola Batista, como o pastor falou no outro domingo. Tem carros mais modernos, né? A foto aí pegou alguns carros mais antigos, mas como nós rimos e cantamos de alegria. Lembro quando cheguei aqui, estávamos na campanha para colocar o piso das salas de cima. Imagino quanta campanha foi feita para comprar cimento, bloco, bancos desta igreja, todos envolvidos para que a obra se completasse, para que aquela etapa, naquela época, hoje nós pudéssemos ter esse templo aqui e pudéssemos nos reunir para prestar um culto a Deus, prestar um culto ao Senhor, nos alegrar, entoar louvores ao seu nome por tudo que Ele tem feito pelo seu povo. E ficamos nos perguntando, hoje 62 anos, lembro do aniversário de 50 anos que fomos eu não lembro o local como era, que nós fizemos ali o passeio, como vai acontecer agora no dia 17, e nós, nossa, 50 anos, quem será que vai estar aqui? Aí eu lembro que eu dizia, daqui 50 anos eu tenho certeza que eu não estou, né? Porque chegar aos 100 é muito difícil. E aí já se passaram 12. É claro que as crianças que estavam ali, se Jesus não voltar ou se elas não partirem, elas estarão. Mas a verdade é que a igreja, ela é dinâmica. O povo de Deus, a obra de Deus, ela não para. Hoje são 62 anos, ano que vem 63, daqui a 10, 73, 83. A obra, ela não pode parar, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso estamos alegres. E o texto diz que as pessoas que viam as obras de Deus na vida do povo diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Os feitos do Senhor na vida do seu povo é notório para os que estão no seu entorno, para os que estão à sua volta. O povo de Deus é próspero, porque Davi, escrevendo num de seus salmos, ele diz: nunca vi um justo desamparado. Nunca veremos aquele que serve a Deus mendigar o pão. Nunca veremos, porque sabemos em quem temos crido. Essa semana, conversando com um servo de Deus, ele disse que encostou na geladeira da sua casa, que precisava trocar, e ele comentou com a sua esposa: precisamos trocar essa geladeira, não dá mais. No mesmo dia, o sogro ligou para ele e disse assim: eu comprei um presente para você, pode vir buscar aqui. Eu mandei entregar aqui em casa. Mas o que é? Chegou lá, era uma geladeira nova, daquela de inox. Deus tremendo. Antes mesmo de nós pedirmos ou imaginarmos, Deus supre todas as nossas necessidades. Ele nos conhece e cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. O que já conquistamos como igreja? O que já conquistamos como povo de Deus? Quantos nós já alcançamos? Pense você agora, você faz parte desta igreja. Quantos você conseguiu evangelizar? Quantos membros você agregou a essa igreja? Que você evangelizou, discipulou, quantos você conseguiu trazer? Paulo diz que um planta, outro rega, mas Deus é que dá o crescimento. Muitas vezes você não consegue ver o fruto do seu trabalho, mas se você falou, a boa semente há de cair numa terra e um dia ela há de florescer. Mas não podemos deixar de fazer. Quantos nós já ensinamos? Jesus ensinou, pregou e curou. A missão da igreja, o que nós sonhamos ser, não pode fugir disso, que é ensinar, pregar e curar. O nosso sonho, ele não pode estar apenas atrelado a uma prosperidade pessoal, individual.
O que eu sonho ser como igreja não pode ser só o meu projeto individual de vida. Ele tem que estar em conjunto com toda a igreja que é corpo. Nós tivemos a Feira dos Ministérios este ano, todos com um ministério, mas com um objetivo único, que é o crescimento da igreja, que é fazer a obra de Deus. Não é um isoladamente fazendo para Deus, mas é todos com um único objetivo. E no versículo 4, numa tradução diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Como pode ter correntes de água no deserto? O salmista diz: restaura a nossa sorte como as torrentes no deserto do Neguebe. Eu fiquei, como pode torrentes no deserto? Foi uma palavra que me deixou um tanto quanto intrigada. Para Deus restaurar a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Na outra tradução diz: ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. O deserto do Neguebe ficava ao sul de Jerusalém. E era um tipo de solo, uma poeira tão fina, que quando a chuva caía, que raramente caía a chuva lá, levantava-se uma crosta de barro, que dificilmente a água penetrava mesmo ali. Assim, além desse deserto, tinha umas montanhas, que lá a chuva caía abundantemente. A chuva que caía nessa montanha, quando descia a montanha, vinha como torrente de água para o deserto do Neguebe. Essa torrente de água dava vida a quem estava em volta daquele deserto. O que queremos dizer com isso? Muitas vezes nós estamos no deserto de Neguebe na igreja e não conseguimos enxergar como podemos colher frutos em uma terra árida. E ficamos esperando vir a torrente de água para fazer a terra ficar fértil e produzir frutos. Faze-nos prosperar de novo, é o que o salmista diz. Faze-nos prosperar de novo, assim como a chuva enche o leito seco do rio e nós podemos produzir frutos. A certeza de que Deus está conosco e de que nós podemos prosperar novamente, 62 anos nesta igreja. Hoje, como que nós somos como corpo? Vamos ver a outra imagem aí. Essa imagem é dos 60 anos. Linda imagem. 60 anos. Quantos não estão mais aqui? Em outras igrejas, não deixaram de ser corpo. Nós não deixamos de ser corpo de Cristo quando estamos em outra igreja. É assim que queremos, é com isso que sonhamos, com quantidade. Cada um ali na sua individualidade, com seu projeto de vida, com o seu ministério, seja do ensino, seja nos pequenos grupos, seja na mídia, seja no evangelismo, seja naquilo que Deus colocou em você. Onde você está como corpo? Como somos hoje? Somos um corpo, mas precisamos ter unidade, propósito, para que Deus nos dê nova restauração. Um terreno árido, ele não produz. Às vezes a nossa vida está como um deserto, árido, uma terra seca. Mas a torrente de bênção de Deus, ela pode ser permanente na sua vida. Você não precisa esperar cair uma torrente de água para que você possa ser próspero na palavra. Deus já tem feito grandes coisas na sua vida. Você precisa enxergar isso. Nós já mudamos muito de como éramos em 56. Hoje estamos em 2018. Ocorreram muitas mudanças. Pessoas entraram, saíram, alguns na eternidade. Estamos aqui. Muitos ainda virão, entrarão, sairão. Somos igreja. E onde quer que estejamos, nós vamos semear com lágrimas o trabalho. No versículo 8, aliás, no versículo 5, aqueles que semeiam chorando farão a colheita com alegria. O trabalho é penoso.
Nós não podemos sonhar achando que vai ser fácil. É duro, é espinhoso, mas ele é prazeroso também. O trabalho de Deus, essa semana eu comentava com uma pessoa, o trabalho de Deus, ele é fantástico, porque a alegria de ganhar alguém para Cristo, a alegria de evangelizar, de falar do amor de Deus, de livrar uma alma do inferno, não existe alegria maior para um ser humano, de tirar alguém das trevas para a luz. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos apenas instrumentos de Deus para levar a palavra de vida eterna àqueles que estão ao nosso redor. Somos corpo, mas precisamos ser como igreja, precisamos estar unidos. Vamos ver o próximo slide, Lucas. O que sonhamos ser? Juntos, como corpo, pensar no futuro desta igreja. Eu sou uma peça, de mãos dadas, juntos. Como a igreja primitiva, não sei se um dia seremos de novo, que eles tinham tudo em comum, no partir do pão, nas orações. Mas a verdade é que na nossa vida hoje, nós queremos usufruir da nossa vida sem nos preocuparmos com o amanhã, nem com a obra de Deus. E essa semana ouvi na mensagem de um pregador dizendo o seguinte, ele comparando a nossa vida com um tubo de pasta de dente, um creme dental. Imagine que você tira um tubo de creme dental da embalagem, cheinho. E a verdade é que a gente esbanja o creme dental quando ele está novinho, né? O tubo, a gente coloca bastante na escova. Tem muito, né? A gente coloca muito. Aí, à medida que ele vai acabando, a gente vai diminuindo. Até que chega no fim e a gente fica espremendo o tubo, né? Para ver se sai. A gente está dando risada porque a gente faz isso mesmo. Com a nossa vida, nós fazemos isso. Enquanto somos jovens, a gente quer esbanjar. Por enquanto eu não tenho tempo. E a gente vai utilizando o tempo ao nosso bel prazer. Para Deus eu não tenho tempo. Eu gasto comigo e fico, eu saio, eu passeio, eu faço isso, faço aquilo. Para Deus eu não tenho. Eu esbanjo a minha vida como eu acho que eu devo e vou utilizando. E aí, quando chega lá para os 40, 50 anos, nós queremos pisar no freio um pouquinho, já começamos a utilizar uns acessórios, né? Um comprimidinho para isso, para aquilo, né? Para ajudar, a gente vai reduzindo um pouquinho, até que chega na rapa do tacho. A gente quer espremer para ver se sobra um tempo, a gente vem se arrastando para a igreja, para ver se dá. Irmão, ora por mim, porque está difícil. É o final do tubo. E aí nós esbanjamos quando não deveríamos. E aí quando nós queremos se vir, a gente pede por misericórdia. Vamos utilizar quando nós temos todo o vigor. O que sonhamos ser como igreja? Reflita, 2019 está às portas. Em que eu quero servir? Qual é o meu dom? Já estudamos sobre isso esse ano também, quando estudamos sobre a igreja de Corinto. Qual é o seu dom? Em que ministério você vai servir? Você vai ficar aí sentado de novo? Ou você vai pedir para Deus te fazer prosperar? Até aqui nós chegamos, e daqui para frente? Qual vai ser a minha parcela de cooperação para que a igreja tenha uma nova cara? O que eu vou fazer? Você já pensou nisso? Nós fazemos os nossos projetos pessoais. O que eu quero conquistar? Eu vou dar a minha mão para quem? Há pessoas aí nos ministérios sozinhos. Dê a mão. Faça alguma coisa. Seja nas finanças. Preletores, estamos precisando, né, pastor? Mais preletores. Ensino, louvor, recepção. Ajude quem está ali. Veja em qual ministério você se encaixa. O que sonhamos ser? Pense nisso. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita.
É penoso. Um trabalhador que planta, que semeia lá a semente na lavoura, lá no campo, ele sua muito, ele tem que cuidar, ele tem que tirar o mato que cresce em volta, e tem que ter zelo, para que um dia ele possa colher o fruto e se alegrar. O trabalho vai ser sempre dessa maneira. É trabalhoso, mas é gratificante. Voltarão com alegria, trazendo os feixes da colheita. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, possa te dar vigor, possa te fazer prosperar, para que você possa estar nesta igreja, junto, unido, fazendo com que ela cresça, que a obra continue, que 2019 venha e que você abrace a causa e faça parte da obra tão grandiosa que é a obra de Deus aqui neste mundo, nesta cidade, neste estado, nesta nação tão carente de salvação. Baixe a sua cabeça e vamos orar nesse instante. Nosso Deus e Pai, muitos são os teus feitos na vida desta igreja, a Igreja Batista de Itapevi. Queremos pedir as tuas ricas bênçãos sobre a vida dos teus filhos aqui nesta manhã. Tu conheces os corações de cada um, os desejos, as dificuldades. Pai, aquilo que os impede de te servir melhor, de estarem envolvidos na tua obra. Cuida, Pai amado, de cada um. As limitações, a timidez, a falta de encorajamento. Pai, que possamos estar dispostos, que estejamos aos teus pés para realmente te servir, te engrandecer, te exaltar. Coloca no coração de cada um a paixão por se envolver na tua obra, que não olhemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas possamos olhar para ti, que é o nosso supremo mestre, aquele que nos encoraja, que nos faz prosperar, fortalece os cansados, os que estão abatidos, restaura os enfermos, conceda saúde para os que são da tua igreja, que estão acamados, que não podem estar aqui junto conosco. Cuida, Pai Santo, do Paulo, da Lisodete. Cuida, Senhor Jesus, de tantos quantos não podem estar aqui, mas sabemos que estão firmes contigo, esperançosos de que contigo somos mais do que vencedores, Pai Santo. Que possamos sonhar com uma igreja viva, dinâmica, que serve a ti verdadeiramente, como verdadeiros adoradores. Fica conosco, aviva-nos, para que estejamos diante de ti, aprovados como obreiro, que não temos do que nos envergonhar, que manejamos bem a palavra da verdade. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, perdoa naquilo que falhamos como filhos, por desobedecermos a tua palavra. Restaura, Senhor, os nossos corações, quebranta-nos a cada dia para entendermos o teu querer e não fazermos a nossa vontade. Te pedimos essas bênçãos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.